Esse é o texto da nossa leitura. Irmãos, a Páscoa é uma das 3 festas mais importantes celebradas pelo povo judeu até os dias de hoje. Eles celebram a festa dos Pentecostes, né, que depois foi marcada pela descida do Espírito Santo sobre a igreja, mas já era uma festa que existia, a festa dos tabernáculos e a celebração da Páscoa. A história da Páscoa ela começa no Antigo Egito, quando o povo ainda era escravo. Nós participamos aqui da pregação, da série de pregação do pastor Dimas, naquele período de escravidão de 400 anos, quando Deus levanta Moisés para libertá-los e Deus pune Faraó com 10 pragas. A última praga seria a morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus instruiu a Moisés para que ordenasse, para que ensinasse o filho que seria a celebração da Páscoa, que significa passagem. Para eles, passagem da escravidão para a liberdade, para onde Deus iria conduzir, que era para a terra de Israel, mais ao norte do Egito. Então, naquela noite, eles deveriam preparar um cordeiro. Eram os 3 elementos que envolviam a Páscoa, né? É assim que era feito. Era um ritual que envolvia um sacrifício animal. E os 3 alimentos eram o cordeiro, que deveria ser sacrificado, cordeiro de 1 ano. Normalmente era criado ali pela família, era comum as famílias terem o cordeiro em casa. Era separado 4 dias antes da celebração e depois ele era sacrificado, assado no fogo, e a família comia aquele cordeiro assado. Tinha pães asmos, que é pães feitos sem fermento, mais endurecido, e ervas amargas. Primeira história, quantos aqui tem um animal de estimação em casa? Um petzinho lá. Meu Deus, quanta gente. Vocês gostam de bichinho, né? Pois é. Imagina no passado, você vivendo lá, naquele tempo do povo de Israel, 2000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo. O animal de estimação não era aquele cachorrinho ou gatinho, o passarinho bonito que você tem em casa, mas normalmente o animal de estimação era o quê? Era uma ovelha, era um cordeiro. Irmão, ovelha é um animal extremamente dócil. Ela tem característica que pouca gente sabe. Por exemplo, uma das características de uma ovelha é ela conhecer a voz do seu dono no meio de uma multidão. Por isso que quando a Bíblia diz que nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, do aprisco de Deus, é porque nós temos que conhecer a voz do nosso Senhor. E uma ovelha tem essa característica. Se um aqui tivesse uma ovelha em casa e todos chamassem pelo nome, ela olharia e ela atenderia somente a voz do seu dono. Olha que coisa interessante, né? Imagina lá, aquela ovelhinha nasceu em casa, o pai de família ajudou lá no parto, os filhos, né, que gostam muito de animalzinho. Acho que toda criança gosta de um cachorrinho, né? Você gosta? Cachorro, gatinho, passarinho. Bonito, né? E aí você vê nascer aquele animalzinho em casa, vê crescer, vê desmamar aquele bichinho peludo, coloca o nome dele, porque é um animal dócil, manso. E aí quando aquele animal está para completar 1 ano de idade, chega no mês de abril da celebração de Páscoa, seu pai fala para você, olha, a gente vai ter que matar o seu petzinho, porque ele vai ser sacrificado na Páscoa. Você comeria o seu pet? Você comeria o seu animal de estimação? A história até triste de contar, né? Aí a mitologia, não está na Bíblia, a história, né, da mitologia, criou uma segunda história para a Páscoa. Muito antigamente havia uma fada chamada Eostra, que viveu muitos anos atrás e era uma excelente contadora de histórias para crianças. E ela só aparecia na primavera, quando as flores começavam a brotar no campo, a grama estava verde. Então, ela, numa data especial, ela se reunia debaixo de uma grande árvore, as crianças corriam para lá para ouvir a história contada por Eostra. E uma dessas histórias, certa vez ela contando,
um pássaro veio voando e pousou ao seu lado. E ela, naquele desejo de encantar as crianças, né, e fazer uma demonstração de fadismo para ela transforma aquele pássaro num coelho. Irmãos, o resultado foi desastroso, porque o coelho ficou triste, o pássaro, agora coelho, ficou triste porque não poderia mais voar. As crianças começaram a chorar porque viram que o pássaro, agora coelho, estava triste. E a fada, decepcionada, vendo aquelas crianças chorarem, tentou desfazer o encanto e não conseguiu. E foi uma decepção, a primeira que ela tinha sofrido, e ela disse: olha, eu prometo que no próximo ano eu volto com mais poder, e eu desfaço esse encanto e todos vão ficar felizes. No ano seguinte, naquele mês, no dia marcado, a fada estava lá, as crianças já estavam presentes, a primavera cheio de flores, o campo bonito, e as crianças lá esperando, não queria nem a história, queria ver o que a fada ia fazer. Levaram o coelho e apresenta diante da fada a Eostra, e a Eostra com a sua vara toca no coelho e ele vira novamente um passarinho. Primeira coisa que o pássaro fez foi voar e ter de volta a sua liberdade, e no mesmo instante ele colocou vários ovinhos e ovos coloridos. Aí eu pergunto a vocês, qual a história mais bonita para contar para uma criança? Pode responder, não tem problema não. A primeira ou a segunda? A segunda. E qual é a verdadeira história da Páscoa? Você viu como a sociedade faz com a gente? Como é fácil enganar a gente? E aí eu chego aqui no texto lido, quando Jesus deseja participar com os seus discípulos. Ele disse: eu desejei muito comer esta Páscoa convosco, porque eu preciso fazer algo aqui com vocês, que vai ser um memorial daqui para frente. E no momento da celebração, onde eles esperavam que Jesus abrisse o livro e recontasse novamente a história da escravidão do Egito, Jesus agora faz algo diferente. Ele pega o vinho e diz que aquele cálice agora seria um cálice para uma nova aliança. Jesus agora se coloca naquele momento no lugar do Cordeiro. Ele explica para os discípulos que aquele memorial que aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito, era apenas uma tipificação de algo que iria acontecer, que ele, o próprio Jesus, seria o Cordeiro de Deus que seria oferecido no dia da Páscoa para expiação dos pecados. Por isso que Paulo diz que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, nós estamos relembrando a sua morte. E Paulo diz em 1 Coríntios, porque todas as vezes que participamos do pão e tomamos do cálice, celebramos a morte do Senhor até que Ele venha. Então aí há uma promessa, que Ele vem. Aí há uma profecia, que Jesus vem buscar a sua igreja. E Paulo é o mesmo que explica também a outra igreja, dizendo: olha, Cristo é a nossa Páscoa que foi sacrificado por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto numa cruz romana. E aquele sangue que foi outrora derramado do Cordeiro e passado nas portas para que o anjo da morte não pudesse tocar nos primogênitos e ferir e matar os primogênitos, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo agora, é Ele que nos guarda de ser tocado pelo diabo. Como um Cordeiro de Deus, descrito lá em Isaías 53, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 17 que nós lemos, diz que Jesus toma o cálice, dá graças e disse:
tomai e reparti entre vós, porque vos digo que vocês não vão beber mais desse cálice, até aquele dia que beberdes de novo no reino de Deus. Depois tomou o pão e parte. Quando Jesus parte o pão que estava inteiro naquele momento, ele está dizendo, você vai tomar e comer. Isso aqui não é o seu animalzinho de estimação, mas esse pão agora vai ser o símbolo do meu corpo que vai ser partido, oferecido por vós. Depois ele volta no cálice novamente e diz, este cálice agora é um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento no meu sangue que vai ser derramado por vós. Eu imagino que os discípulos não estavam entendendo muita coisa. Mas que negócio é esse? É para a gente contar a história do nosso povo lá de trás. E Jesus está dizendo que agora ele é o Cordeiro, que o seu sangue vai ser o sangue do Cordeiro, que o seu corpo vai ser o corpo do Cordeiro que vai ser oferecido. Então Jesus está cumprindo o que dele estava escrito, profetizado desde lá do Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. Profetizado também por Jeremias no capítulo 31, que o Senhor diz, eis que eu farei um concerto novo com o meu povo. Então quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós não estamos celebrando algo que deve ser feito de qualquer maneira. Nós estamos celebrando e relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Isto é real, até que Ele venha. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que pagou o preço para a nossa salvação. Então isso significa que se Ele pagou o preço, significa que nós somos propriedade única e exclusivamente dEle. Por isso que a Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Você não é mais um na multidão. Você não é mais uma pessoa no meio de várias, mas você foi chamado para ser filho de Deus. Quando nós cremos em Cristo, quando Jesus naquela cruz, o único brado que ele consegue dar na cruz foi a sua última palavra: está consumado. Para o diabo ouvir, para os demônios ouvir, para todos ouvirem, o está consumado significa está pago o preço. Aquilo que foi entregue nas mãos e sob o domínio do diabo lá no passado, lá no início da história do homem, está sendo recomprado agora novamente por Cristo, pago com o preço do seu sangue, para que nós, como mortos, agora pudéssemos ter vida e vida em abundância através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Tem uma música que nós cantamos e nós podemos cantar com propriedade, e eu gosto da letra na sua versão original que diz, porque Ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Então não tenha medo do seu dia, do amanhã. Seja com os boletos que estão te esperando, com os funcionários que estão te atormentando, com a empresa que tem uma meta para você bater, com a enfermidade que você está lutando, com o seu filho que parece ser um problema, com o seu casamento que parece que não tem solução. Mas no nome de Jesus nós podemos enfrentar o amanhã, porque nós servimos a um Deus que está vivo. Aleluia! Glória a Deus! Isso faz toda a diferença. É isso que faz a diferença. Porque aquilo que você não pode, Jesus pode. Aquilo que você não tem, Jesus tem. Aquilo que você não consegue, Jesus consegue. Aquilo que você não é, Jesus é no seu lugar. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Messias prometido. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
como nós cantamos aqui, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Nós vamos celebrar esta ceia nesta manhã, em memória dele. Tenha certeza que você serve um Deus que está vivo. Podem tentar apagar essa história, mas não tem como apagar porque ela está escrita no céu e na terra. Durante muitos anos, muitos cientistas tentaram ofuscar a existência de Cristo, tentaram ofuscar a existência daquilo que está escrito dentro da palavra de Deus, tentaram esconder. E sabe o que aconteceu? Muitos arqueólogos começaram a pesquisar e muitos deles, mesmo não sendo cristãos, começaram a usar a Bíblia, a localização bíblica de cidades, de acontecimentos, de reinados, para ver se aquilo era verdade. A primeira intenção era fazer escavações profundas e depois mostrar para todo mundo que não tinha nada daquele lugar, que a Bíblia contava uma história que não existiu. Sabe qual foi o resultado? Tudo que eles pesquisaram, tudo, absolutamente tudo, baseado na história narrada nas Escrituras desde o Antigo Testamento, foi encontrado, foi documentado e muitos arqueólogos se converteram ao Deus da Bíblia. Hoje nós temos uma comunidade de cientistas, que antigamente era um cientista que desafiava a veracidade da palavra de Deus. Hoje no mundo há uma comunidade de cientistas formada para defender os princípios bíblicos, os princípios da palavra de Deus, incluindo os princípios da criação, que nós estaremos estudando e mostrando essas teorias na nossa escola bíblica. Irmãos, nós cremos num Deus vivo, que Ele pode fazer aquilo que você não pode. A mão dele chega onde a sua não chega. Amém? Nós vamos celebrar a ceia neste momento. Eu quero já pedir às pessoas que vão estar preparando este momento da ceia, o grupo de louvor,